Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria, da Vida de Mestra, e essa é uma série de vídeos de análises de editais. Então, se você tem pretensão de fazer mestrado em Direito, você tem que começar a aprender a analisar o edital. É por isso que eu criei essa série chamada Review de Editais, e hoje nós vamos analisar juntos um edital muito importante. Então, se liga aí! E aí, minha gente, vamos lá para mais um edital. Hoje eu vou analisar com vocês o edital da PUC Rio Grande do Sul. Lembrando que PUC é uma universidade paga, né? A PUC Rio Grande do Sul, ela também tem o conceito máximo que os PPGDs de Direito têm aqui no Brasil, que é nota 6, assim como o PUC Minas, o FMG, né? A gente já passou por algumas aqui. E então a PUC Rio Grande do Sul também tem esse conceito. Bom, lembrando, gente, que eu tô falando aqui de março de 2021, né? Então, os conceitos eles vão sendo atualizados. Então, se você tá vendo esse vídeo depois, não sei, né? E aí, eu quero falar para vocês que esse processo seletivo aqui é o de 2019 para 2020, tá? Não é o de 2020 para 2021. Esse aqui é o único edital que eu não consegui tão mais atualizado, né? Quer dizer, esse, o da UFOP, talvez, não me lembro. E aí, é porque eu realmente não consegui encontrar outro edital mais atualizado do que este, tá? Mas esse aqui ainda tá tudo certo, né? 2020 e tal. Então vamos lá. Edital de seleção do curso de mestrado em Direito, processo seletivo 2020. Público-alvo inscrições, né? Olha só, de 23 de setembro de 2019 a 4 de novembro de 2019. Vejam que é um edital enxuto também, né? Final de setembro, final de outubro, não dá nem 2 meses, ó, dá um mês e 2 semanas. Então, é um edital que a gente tem que ter atenção. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, através do link, e o programa de pós-graduação em Direito possui áreas de concentração, e são elas: Fundamentos Constitucionais do Direito Público e do Direito Privado, Teoria Geral da Jurisdição e do Processo. Essa seleção visa o preenchimento de até 25 vagas, distribuídas entre as duas áreas de concentração, das quais 2 serão reservadas para candidatos estrangeiros. Não havendo candidatos estrangeiros, as vagas poderão ser preenchidas pelos demais candidatos. Não havendo preenchimento total do número de vagas para mestrado, poderão ser realocadas para doutorado. Bom, documentos para inscrição. Para inscrição, os candidatos deverão entregar pessoalmente. Eu acredito que isso mudou, né, minha gente? A gente está vivendo aí um período remoto, então provavelmente pode ser por e-mail também, agora, né, a partir de agora. Os documentos listados abaixo. Vamos lá, então. Quais são esses documentos, né? Efetuar a inscrição no site, cópia do comprovante de inscrição que foi realizada por esse site, cópia da carteira de identidade, CPF, foto 3x4, perdão, cópia do currículo vitae na forma do currículo Lattes. Então, aqui, mais uma vez, o currículo Lattes sendo necessário na seleção. Então, gente, vocês já sabem, né? O currículo Lattes é a verdadeira rede social do acadêmico que tem que estar sempre preenchido de forma verídica e atualizada, tá? Contendo, então, as informações. O que eles querem ver aqui? Dados pessoais, formação acadêmica, publicações e outras atividades acadêmicas, ó, ensino, pesquisa e extensão. Vejam, então, que é isso que eles estão valorizando nessa seleção. Cópia dos diplomas e dos históricos, cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, de R$ 100, que você vai gerar no final da inscrição, aquela pelo site, lá no final vai ter essa taxa de inscrição para você pagar. Olha só, carta de interesse dirigida à coordenação do programa, explicitando a relação entre o curso pretendido e os interesses profissionais do candidato, as razões da opção pelo programa, os compromissos profissionais já assumidos e o grau de dedicação ao curso, especialmente se parcial ou integral. Por ocasião da inscrição, também deverá ser indicada a área de concentração, que não poderá ser objeto posterior de alteração. Pausa para a água aqui para eu explicar. Olha só, aqui a gente tem que colocar uma carta de interesse, né? Que também pode ser entendida aqui como uma carta de motivação, uma exposição de motivos, né? Uma carta de apresentação. E aí, a gente tem que colocar, sim, fazer um texto bem redigido, né? Bem coeso,
colocando aqui esses pontos que eles colocaram. Além disso, tem um post lá no minha página do Instagram que eu falo para vocês a importância, né, os requisitos que a gente tem que colocar nesse tipo de carta, nesse tipo de apresentação. Certo? Então, não deixem de fazer isso aqui de uma forma bem feita, porque eu imagino que seja uma fase importante aí para o pessoal cortar candidatos que não apresentem um perfil que o programa está buscando. 2 exemplares do anteprojeto. Então, aqui a gente vai precisar de projeto. 2 exemplares, gente, não são 2 projetos diferentes, não, tá? É o mesmo projeto, 2 vias. Comprovação da proficiência em língua estrangeira dentro do espanhol, alemão, francês, inglês ou italiano. No ato da inscrição. Gente, olha só, um dos poucos editais que permite o espanhol, né? Vocês puderam perceber aí ao longo dessa websérie, né? Que tá rolando ainda, mas vocês já viram outros episódios. O espanhol muitas vezes não é aceito, não. E olha só essa ressalva aqui. Caso isso não ocorra, o candidato deverá requerer, mediante justificativo por escrito, a comprovação da proficiência até o final do primeiro ano do curso. Então, percebam aqui que tem uma certa flexibilidade. Né? Isso aqui ajuda muito para quem não teve a oportunidade de ter essa proficiência ainda. Declaração de próprio punho do candidato que leu integralmente está de pleno acordo com as disposições do edital. É questão meramente formal, né? Candidato com deficiência ou necessidades, né? Aqui é algo específico que eu não vou adentrar muito aqui. Claro que se você for uma pessoa nessas condições, você vai ter essa atenção aí na sua leitura do edital. O processo seletivo. O processo seletivo será constituído por 3 fases. Então, vamos lá. Prova preliminar, de caráter eliminatório, entrevista e análise do anteprojeto de pesquisa e currículo do candidato. Olha só, gente, na verdade, é mais do que 3 fases, né? Porque a própria inscrição já é uma primeira fase. Afinal de contas, você já tem que entregar o projeto ali. Você já tem que fazer aquela carta de motivos. Você já tem que prestar atenção nos prazos. Então, eu entendo, sim, que já é uma fase, certo? Prova preliminar. A prova será realizada, né, aqui numa data fictícia, né? Porque cada ano vai mudar. Na ocasião, será distribuída aos candidatos a cópia reprográfica de um acórdão representativo de decisão do STF ou STJ para leitura e consequente redação de comentário pessoal, reflexivo e crítico. Tal redação poderá versar sobre o inteiro termo da decisão ou de particular voto de um dos magistrados, conforme escolhido e informado na oportunidade. Os candidatos terão 3 horas para a elaboração da prova. A prova não poderá ser identificada e blá, blá, blá. Não será admitida consulta à doutrina ou legislação. Gente, olha só que prova diferente, né? Normalmente a gente tem aí uma prova uma prova dissertativa que vem com textos base para a gente. Aqui não são textos base. Aqui, na hora da prova, o candidato vai receber um acórdão do STF ou STJ e vai ter que redigir um comentário, né, reflexivo, crítico, acadêmico, lembrando aqui de que tem que ter esse viés da escrita científica. Inclusive, tem uma série rolando lá no meu Instagram, ao vivo, toda terça-feira às 19h, uma série que chama Trilha do Aprendizado, que é só sobre pesquisa e escrita científica. Então, se você tem dificuldade sobre esse tipo de escrita, acompanha esse projeto lá, ao vivo, toda terça às 19h. @Vida de Mestra. Mas voltando aqui, minha gente. Então, vejam, quem tem interesse aqui na PUC Rio Grande do Sul pode começar a estudar exatamente pegando acórdãos, né, do STF, do STJ, e já analisando, já fazendo essa reflexão crítica e já tentando, né, escrever sobre isso. Aqui questões, né, formais da prova, né, não pode ser identificada, tem que ser legível, máximo e mínimo de linhas e tal. Como critérios de avaliação serão considerados a apresentação adequada da decisão e de seus fundamentos, distribuição adequada entre a síntese da decisão e sua análise, avaliação crítica da decisão e de seus fundamentos, consistência da análise, domínio do tema, articulação com outras decisões jurisdicionais, utilização de doutrina. Gente, então, quando vocês forem estudar para esse processo,
Você não vai ter o acórdão antes, mas você já pode ir lá no site do Supremo, né, e do STJ, pesquisar acórdãos e fazer uma análise com base nesses critérios aqui que o edital já está te contando como é que vai ser analisado. E assim você vai treinar para não ser pego de surpresa na hora da prova. Não vai adiantar de chorar as pitangas depois falando que foi pego de surpresa, porque não foi. Aqui o edital já está te falando como é que eles vão avaliar. Aqui como é que vão ser corrigidas as provas. A prova será realizada então, né? Resultado da entrevista. Os candidatos que forem aprovados na prova preliminar, ou seja, aquela prova lá do acórdão, ela tem caráter eliminatório, né? Serão entrevistados por até 20 minutos por pelo menos 3 integrantes da comissão, que considerarão os critérios, sua cultura geral e jurídica, domínio de línguas estrangeiras, sua vida acadêmica pregressa ou atual, retratada no currículo, produção bibliográfica, capacidade para pesquisa e para investigação, e as condições para apresentação da dissertação proposta nos prazos exigidos pelo programa. Notadamente, a aderência de sua produção científica às linhas de pesquisa e áreas de concentração do programa. Então, gente, olha só, a entrevista aqui, ela vai passar tanto pelo perfil acadêmico do candidato, quanto pelas publicações, percurso, né, que ele já teve até chegar nesse momento, e também pela disponibilidade, passando aí para ver se a pesquisa daquela pessoa está coerente com o que o programa está pesquisando. E aqui a gente entra naquela técnica de conhecendo a sua audiência. Não sabe do que eu estou falando? Vai lá no Instagram que tem vídeo sobre isso, certo? Aqui também datas, né, e notas e etc. E aqui a gente chega para outra etapa, análise do anteprojeto de pesquisa do currículo. A comissão examinará os anteprojetos de pesquisa apresentados pelos candidatos aprovados na entrevista. Então, na entrevista também é uma etapa eliminatória. Levando em consideração que o anteprojeto de dissertação, atendidos aos padrões ABNT, deverá ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas. Percebam, então, que é um projeto mais enxuto, com título, identificação do tema do candidato. Gente, olha só. Tem edital que fala que não pode ter identificação no projeto de jeito nenhum. E aí eu já chamei a atenção para vocês de que não pode ter identificação nem de nome, nem nas propriedades do arquivo, nem na hora de salvar e nem em outras informações que a gente coloca. Aqui tá falando que tem que ter identificação. Tá vendo que cada edital é um? Tá vendo como que não existe receita de bolo? Tá vendo que a gente tem que aprender a analisar? Porque não pode ficar dependente de fórmulas mágicas? É por isso. Identificação da área de concentração e linha de pesquisa, objetivos gerais e específicos, metodologia, fontes de pesquisa, cronograma de execução, e o julgamento será realizado conforme os seguintes critérios: adequação às linhas de pesquisa, atualidade e importância do tema, viabilidade de pesquisa, delimitação do tema e organização do projeto, enquadramento teórico-metodológico, descrição das fontes de pesquisa. Percebam que é um projeto com requisitos bem redondinhos, né? Bem de acordo mesmo com a forma como a gente trabalha os projetos de pesquisa. A análise do currículo deverá levar em consideração a trajetória acadêmica, o histórico na graduação e em outros cursos, atividades culturais e científicas, publicações e dedicação à pesquisa científica. Percebam aqui que a gente não tem notas específicas para cada uma dessas coisas, então a gente não tem um barema, né? Então, você vai ter uma análise aqui de uma forma mais subjetiva. Não tem como a gente saber se a publicação vai valer mais do que uma pessoa que fez monitoria, aqui não está falando para a gente, né? Então, vai ter que ser um perfil mais generalista, pelo que eles estão querendo passar para a gente. Aqui as datas, né? E aqui o edital ainda coloca para você uma recomendação de leitura, olha só, pesquisa jurídica sem mistérios, do projeto de pesquisa à banca. Olha só que legal, gente, é o primeiro edital que eu vejo que coloca aqui uma indicação de um livro que pode ajudar nesse processo seletivo. Muito legal, isso é uma iniciativa bem legal. Serão analisados ainda no âmbito do processo seletivo. Na seleção será observada a capacidade e disponibilidade de orientação, considerando o número máximo de orientantes por docentes, além de consideradas as prioridades em termos de áreas de concentração e linha de pesquisa. Em caso de empate, será considerado o melhor desempenho na entrevista. Da seleção dos candidatos, né? Então a gente já sabe que são essas as etapas, e o resultado.
que aqui também vai sair por esse site. Aqui tem os nomes da comissão de seleção, o que é excelente, porque aí você já pode pesquisar a sua audiência. Então, vai pesquisar o Lattes desses professores, pesquisa nas redes sociais, dá uma lida nas últimas produções bibliográficas deles, tá, gente? Não é momento de ter preguiça. Orientação. Os selecionados ficam desde logo cientes que a indicação do orientador será da comissão coordenadora do programa. Então, gente, vejam bem, alguns editais, a gente já viu aqui, alguns editais, eles colocam para a gente que o candidato no ato de inscrição já tem que falar qual orientador ele quer, né? Ele quer ali para te orientar. Aqui não, aqui é igual no meu programa PUC Minas, que o programa que escolhe para qual orientador você vai ser encaminhado depois. Da mesma forma, poderá haver ajuste na temática do ano de projeto, né, e necessidade de adequação à linha de pesquisa e etc e tal. Isso aqui também vocês já sabem, né? Eu mesma, inclusive, mudei de tema totalmente. Passei com um projeto, e depois conversando com o meu orientador e vendo o que eu queria trabalhar melhor nesse mestrado, eu acabei mudando totalmente meu tema. Isso é bem comum de acontecer, certo? Aqui nós temos algumas outras informações importantes para quem vai tentar, né? Matrículas, informações gerais, etc. E é um edital mais enxuto, mas, né, ao meu ver, é um edital bem sucinto que coloca todas as informações necessárias, não fica enchendo linguiça, não fica com informação desnecessária. Então, é um edital que, apesar de enxuto, eu acho ele bem objetivo e preciso. É isso, foi a análise hoje da PUC Rio Grande do Sul. Mais conteúdo, eu espero vocês lá no Instagram e também não esquece de deixar um comentário aqui do que você achou desse vídeo, deixa seu like para mim, inscrever no canal, tá bom? É importante para mim. Beijo, até a próxima!